porque em Auschwitz o riso era mais raro que o pão. Eu fiquei muito interessada em ler algum livro sobre a Segunda Guerra Mundial quando eu estava cogitando ler o Diário de Anne Frank no ano de 2016, coloquei nas minhas metas literárias, né? E acabei tendo acesso ao livro A Bibliotecária de Auschwitz, que tem uma proposta muito interessante, e eu confesso que fiquei mais curiosa por ele do que pelo Diário de Anne Frank. Eu acabei insistindo, li o diário, gostei, achei bacana, achei interessante, mas eu não achei tão sensacional. Tenho várias críticas, né, em relação ao livro, ao personagem, que acaba sendo uma coisa assim, muito adolescente, ela tem umas bobeirinhas, apesar de estar vivendo uma situação assim extremamente séria. Tem várias partes muito tocantes no livro, mas eu acho que esse livro, A Bibliotecária de Auschwitz, é muito, muito, muito mais intenso. Eu acho que ele trabalha muito mais informações, muito mais situações, né? Porque o próprio diário ele tem uma situação diferente, né? Eles estão escondidos, né, nesse esconderijo, eles não têm acesso a todas as crueldades, né, apesar de receberem notícias, eles não têm acesso a todas as crueldades e as informações, né, de toda a situação que acontece. Esse aqui, ele já vai abordar realmente o que acontece no campo de concentração e vai fazer a gente refletir sobre todo esse contexto, sobre toda a situação, e de uma ótica diferente, né, inclusive. Eu já tinha lido algumas coisas assim no passado, quando eu era mais adolescente mesmo, e esse aqui é a primeira vez que o tema é abordado com essa veia da questão do livro, e principalmente nessa questão da importância realmente dos livros. Aqui a gente tem uma personagem que é a Dita, eu não lembro o sobrenome dela, e essa Dita ela é uma personagem real, a história de fato aconteceu, o autor escreveu essa história, ele chegou a conhecer a Dita, então ele foi até Auschwitz para poder fazer parte da investigação dele. E a Dita, ela é uma garota, se eu não me engano, ela tinha 13 anos de idade também quando ela vivenciou essa história em Auschwitz, mas antes mesmo ela já estava vivendo toda aquela pressão, a segregação, né, que os judeus vivenciaram. Em Auschwitz, ela acabou sendo designada, depois de um tempo, por um grupo de judeus, a ser a bibliotecária do pavilhão, né, do galpão número 31, que esse seria um galpão voltado exclusivamente para crianças, né, seria um galpão onde as crianças permaneceriam lá para poder passar o tempo. Ao longo do livro a gente vai descobrindo por quê, né, qual é o propósito, né, dos nazistas de manter essas crianças lá, de ter um galpão voltado exclusivamente para crianças, e a gente vai percebendo como é que se dá essa estrutura dessa biblioteca, né? São alguns livros, eu não lembro, se não me engano são 5 livros, eu tinha anotado o nome deles e eu perdi minha anotação. De todos, eu acho que tem um dos livros que não tem nome, que ele não tinha capa, né? Então ela não conseguiu identificar, então ela não consegue citar no livro. E esses livros, eles são usados, né, e os judeus têm um grupo, né, de responsáveis, de orientadores, que acabam formando uma espécie de escola nesse galpão. Então, assim, sob os olhos, né, dos nazistas, escondendo, né, obviamente, e esses livros entram, né, no campo de concentração. Infelizmente, o autor não conta como é que esses livros entraram. Ele fala como é que eles ficam escondidos lá, como é que ela forja, né, uma espécie de esconderijo no próprio casaco, mas eu não tenho essa informação de como que os livros entraram lá no lugar. Eu achei que é muito relevante. Um dos livros que é citado é o Conde de Monte Cristo, que é um livro que eu já tinha muito interesse em ler, já comentei aqui em outros vídeos, coloquei nas minhas metas de 2016. Ele também é um livro muito importante no livro e no filme Quarto, né, o Quarto de Jack, que ele é fundamental, né, para poder ter todo o desenrolar, né, da história do Quarto de Jack. Então, assim, eu tinha que ler esse livro, né, não tem jeito. Coloquei nas minhas metas para 2017 e tô lendo devagarzinho. Outro livro que é muito falado no livro da Bibliotecária de Auschwitz é
é um livro, né, do H.G. Wells. Eu li há um tempo atrás, se não me engano, no Halloween do ano passado, A Ilha do Dr. Moreau. E eu achei fantástico, gostei muito, 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 exatamente pelas reflexões que o livro traz. No livro também tem um outro romance russo, ele não consegue apontar que livro que é, mas mostrando assim, a situação de guerra. São livros são absolutamente secretos, né, escondidos. Então ele vai mostrar, a ideia, né, desse livro é por que esses objetos são tão valorizados. Tem um livro de aritmética também, e como seria uma matéria chata na escola, uma matéria que os alunos estão fugindo, no campo de concentração, eles são super desejados, eles querem tocar esse livro, querem encostar, ter acesso a esse livro, porque esses livros dão uma ideia de normalidade. Eles são a lembrança da vida real, da vida que eles viviam, e uma esperança de poder retomar essa vida, né? Então, assim, é um diferente da rotina de trabalho pesado, da rotina de exploração, para aquela janelinha mesmo, realmente, para a vida normal que eles tinham, né? Isso eu achei, assim, fantástico. O livro tem vários trechos lindíssimos, sim, são trechos muito emocionantes, e tem toda essa reflexão sobre as pessoas. Tem uma liga, né, onde os judeus são reunidos, tem um grupo rebelde, tem uma força, né, lutando, buscando, né, como eles vão se articular para poder combater, como resistir, planejando, né, uma resistência, né, de um modo geral. E tem o líder, né, dos jovens, eu esqueci o nome dele, mas é um dos personagens assim, mais importantes. O livro, apesar de chamar A Bibliotecária, ele acaba abordando muito a vida dele, e é ele que chama ela para poder ser a bibliotecária, e ela é chamada, na verdade, porque ela morava na República Tcheca e ela fala, se não me engano, 3 idiomas, então isso facilita com que ela tenha acesso a várias pessoas para poder conversar, poder trocar ideia, poder se comunicar realmente, poder compartilhar o conhecimento, compartilhar também as regras, né, os segredos que devem ser mantidos, que são essas preciosidades, que são esses livros que eles estão tendo acesso lá, né. Então tem toda uma rotina, toda uma burocracia e um jeito de fugir, né, para poder esconder da vigilância, né, e das revistas, né, impostas pelos nazistas. Então o livro ele vai abordar a questão da fome de uma maneira assim muito séria, a questão da compra, né, de favores, da troca de favores, da prostituição, inclusive também no livro, como as pessoas se prostituem por um quarto de um pão, né, muitas vezes, assim, em várias situações, por um pedaço de sabão, que uma barra jamais, né, um pedaço de sabão. E é uma coisa assim, muito raro poder se dar ao luxo de tomar um banho. A Lula tá chacoalhando a câmera. Então, assim, em pleno inverno, né? Mas que é uma necessidade humana, né? Se higienizar. Então, eles não têm acesso à água como uma coisa cotidiana. Então, nas raras vezes que conseguem ter acesso a um banho semanal, acesso à torneira, na verdade. Então, eles usam para poder tomar banho, se higienizar. Porque uma maneira que eles sabem de poder preservar a saúde, apesar da água gelada, água fria, mas a sujeira, ela traz mais infecções, ela traz mais problemas. A questão das pessoas morrendo facilmente, assim, e os outros judeus tendo que arrastar seus corpos até a vala comum. E quem é que vai levar, né, esses corpos? Eles têm que se livrar, na verdade, porque senão vão trazer mais doenças, né? Isso é muito, muito, muito triste. Então, o livro fui às lágrimas em vários momentos. Então, ele aborda várias situações, até um romance entre um guarda nazista e uma judia, e como que esse tratamento, né, especial, né, que ele acha que está dando, e ele quer dar um presente para ela. Tem um momento assim, muito curioso, que ele quer dar uma caixinha, ele faz um sacrifício enorme para poder conseguir fazer entrar uma caixinha de música no campo de concentração, para poder dar para ela, né, como um presente maravilhoso, a coisa mais linda da face da terra. E ela recebe assim, não dá para comer.
falei, porque comer é muito mais importante naquela situação onde eles estão passando muita fome, né? Eles estão expostos às tragédias, às misérias e principalmente à fome mesmo, porque eles comem uma vez por dia. E comem assim, não é aquela comida, né? Uma água mesmo, que colocam uma cenoura picada para uma panela gigantesca, né? Para milhares de pessoas. Então é um absurdo. E eles ganham assim metade de um pão, um quarto de um pão, muitas vezes um pão mofado. Então é como assim, os valores, né, são diferentes, se tornam diferentes devido às situações extremas, né, que eles são colocados, e também como algumas pessoas, o esforço, né, para poder se manter, né, humano, manter os valores, não se corromper diante de tantas mazelas, diante de tantas tragédias, e é como a literatura, né, possibilita fazer isso, né, que uma das coisas que ele coloca muito no livro, não que os livros não mudam o mundo, mas eles mudam as pessoas, né? Então, e são elas que vão poder seguir adiante com qualquer mudança na vida. Isso eu achei fantástico. Recomendo muito, muito esse livro. Foi muito curiosa a leitura. Foi uma leitura dura, uma leitura dolorida de fazer, uma leitura muito triste, mas eu acho que vale muito a pena. Obrigada, continue acompanhando os próximos vídeos.